Era uma vez um ferreiro renomado que num dia qualquer vendia suas criações em sua oficina. Certa vez teve a sorte de colaborar com o reino do Cairo em plena guerra. Para um artesão, era uma chance incrível de elevar seu nome. Ao fim da longa guerra, recebeu o título de barão. Na soleira de uma torre, um outro cavalheiro ouvia com cautela o relato de como aquele ferreiro conquistara aquelas terras. O ancião encerrou sua história sob o olhar intrigado do assistente do nobre que não entendia por que o jovem prestava atenção a algo que todos ali já conheciam. Horas antes, Roman tivera dúvidas se era mesmo o primogênito da família Dmitri e se realmente estava no reino do Cairo. Enquanto o reino não existia, Hans, apreensivo, confirmou as palavras do mestre, sem saber o que havia acometido o rapaz. Pela primeira vez, supôs estar sob efeito de alguma substância, comum entre jovens abastados. O assistente informou que sua noiva, da família Lawrence, chegaria naquele dia. Roman passara 25 anos recluso em seu quarto, ganhando o apelido de excêntrico dos Dmitri. Mas para ele, encontrar Lady Lawrence era secundário diante do desejo de aprender a viver naquele mundo. Por isso pediu para ver o ancião. O servo, que morava ali desde criança, não entendia por que o mestre procurava a história local. O velho terminou o relato e compartilhou tudo o que sabia. Roman agradeceu calorosamente e prometeu recompensá-lo generosamente. Para o ancião, foi honra ouvir baixinho seu novo nome. Na verdade, Roman Dmitri era Baek Young-hook, adepto das artes marciais marinhas, e aceitara sua própria morte com serenidade. Seus pensamentos, ao despertar naquele corpo, foram interrompidos por gritos vindos da rua. Alguém xingava um morador sem parar. Um rapaz levou um chute no rosto e continuou ouvindo insultos. A plateia, atônita, não ousava reagir. Um menino de mercearia foi cercado por 4 homens armados, exausto, sem forças até para falar. Mal tinha como reagir. O líder da gangue olhou o pobre com desprezo e despejou uma chuva de impropérios. Num segundo, os brutamontes avançaram para cometer mais atrocidades. O servo Dmitri abriu caminho entre os espectadores até alcançar a confusão. Assim que Hans chegou, viu algo aterrador. O bandido principal ostentava no ombro uma tatuagem com uma fileira de dentes vermelhos. Então, uma voz familiar soou atrás dele. Era Roman Dmitri, que se aproximava, interessado. Na confusão do mercado, o servo explicou que aqueles homens faziam parte das Presas Sangrentas, uma gangue que agia tanto nas terras Dmitri quanto nos domínios vizinhos. Ele quis sugerir que fingissem não ter visto nada, mas foi tarde demais. Com voz firme, o herdeiro Dmitri ordenou que parassem. Congelados de surpresa, os bandidos encararam o jovem avançar em direção a eles. O chefe, atônito, não acreditava que Roman Dmitri ousasse desafiá-los. Ele então partiu para o ataque verbal, convencido de que, por ser nobre, podia tudo. Mandaram-no desaparecer antes que se envergonhasse, enquanto Hans implorava que o mestre recuasse, alertando para o perigo. Roman explicou que ainda não conhecia as leis daquele mundo e pediu a Hans que as detalhasse. Questionou quem, exatamente, havia quebrado a lei e qual seria a punição. O servo, espantado, não entendia o comportamento estranho do jovem, como se ele tivesse perdido a memória. Embora o rapaz fosse culpado por deixar de quitar uma dívida, isso não dava às presas sangrentas o direito de julgar por conta própria. Além disso, desrespeitar o herdeiro Dmitri era crime de morte segundo as leis locais. Seria natural que a pena de morte lhes aguardasse, pensou Hans, constrangido, enquanto Roman, pegando um galho no chão, declarou-se pronto para aplicar a justiça. Sou filho de Lord Romero, avisou, e não tolerarei ofensas ao governante destas terras. Confuso, o líder da gangue não compreendia as palavras daquele nobre que zombava dos seus métodos. Roman afirmou que não se importava com suas ações. Não admitiria que falassem assim com seu senhorio. Surpresos, os bandidos atacaram em grupo. O líder lançou uma faca, mas errou o alvo. Em seguida, sentiu uma dor lancinante ao ter a garganta perfurada pelo galho que Roman cravou com força, silenciando-o. Enquanto o grupo se reorganizava para atacar, Roman se posicionou com calma, pronto para enfrentar o próximo. Hans, apreensivo, chamou pelo mestre, imaginando o pior, quando outro bandido brandiu uma espada enorme. A lâmina passou rente à cabeça de Roman, que, sem perder a compostura, desviou habilidoso, posicionando-se atrás do inimigo. Num golpe preciso, fincou o galho no peito
peito do oponente, derrubando-o. Os comparsas, chocados, hesitaram. Roman, divertido, provocou-os a vir até ele, e o capitão Jonathan, que chegara ao local, não acreditava no que via. Assentindo com relutância, ordenou que seus homens se armassem e cercassem o jovem barão. Enquanto a gangue recuava, Roman refletiu subtilmente sobre as regras daquele mundo, ao mesmo tempo em que despertavam as primeiras memórias de Beck, Jung-hook, sua vida anterior, um caótico túnel de lembranças e vontades de um mestre militar. A batalha encerrada, o herdeiro Dmitri ergueu o galho ensanguentado e chamou Hans para ordenarem a limpeza do mercado. Tremendo, o servo correu buscar os guardas, deixando Roman somente com o eco de sua força e a certeza de que, naquele corpo, viveria por um novo propósito naquele corpo. O mesmo se aplicava a quem não quisesse falar. Perderia a língua. Os pais do garoto haviam contraído dívida com as presas sangrentas para comprar terras, só quitando o empréstimo com a colheita, até que o bando armou uma cilada para impedir o pagamento. Num dia, ao voltar do campo, o menino encontrou todo o milho destruído e pegadas de bota no chão. Tremendo de raiva, disse que era vingança por atacar a irmã caçula. Com lágrimas nos olhos, jurou que sua família nunca fizera mal a ninguém. O pobre rapaz implorou ao herdeiro que salvasse sua irmã. Enquanto o balconista da mercearia contava a história, Peck percebeu o olhar do menino. Ali brilhava algo de um demônio enlouquecido, como aqueles 4 reis celestiais de quem ouvira falar. Peck Jung-hook, lembrando-se de encontros parecidos, ergueu o queixo e perguntou o nome daquele desespero vivo. Kevin, respondeu o garoto. Roman prometeu verificar tudo e cuidar do caso ainda naquela noite. Logo em seguida, o som da carruagem de Lady Flora, futura esposa de Roman, ecoou pela estrada de paralelepípedos. O criado avisou que chegariam à propriedade de Dmitri em instantes, mas Flora, para dizer o mínimo, não esboçava alegria com o noivado. Havia um mês, ao descobrir o casamento de conveniência, ela explodira em fúria. O pai tentara consolá-la, explicando que não havia saída. As terras estavam à beira do colapso, e o enlace era a única salvação. Além disso, o escolhido era um dos Dmitri, quase todos menores de idade. Flora resistiu, mas Mr. Lawrence manteve a decisão inabalável. Com pesar, reconheceu o destino que reservara à filha. Ao chegar à mansão, Flora soube que o acordo previa seu casamento com o segundo herdeiro de futuro promissor, mas Roman Dmitri exigira que a promessa fosse feita a ele. Considerado um idiota que vivia só para si, Roman era o último homem a quem Flora pensaria em se entregar. Sem hesitar, a moça ordenou: esqueça esse casamento. Para surpresa geral, Roman concordou, incrédulo. Ela esperava protestos, mas ouviu apenas que ele não entendia como um idiota ousava propor casamento a uma dama. Roman aproveitou para esclarecer: assumo toda a responsabilidade. Se quiserem, acrescentem divorciado ao meu título de idiota da família Dmitri. Flora, estupefata, mal podia reagir. Enquanto o herdeiro caminhava até o pai, ela pensou: fui eu quem o chamou de idiota? Romero explodiu ao descobrir a proposta de anulação. Defendendo o casamento, alegou que boatos manchavam a reputação e que a aliança fortalecia o clã. Sem palavras, Roman saiu, deixando o pai perplexo e batendo a porta atrás de si. O barão, ferido, pressionou o lenço sobre o corte. Flora apareceu diante dele, perguntando se ele não estivera fora de si. Roman retrucou: por que ainda permaneces aqui? Ela respondeu que as presas sangrentas nem mesmo poupavam a nobreza. Como enfrentá-las sem apoio familiar? Indagou. Roman, frio, insistiu: por que eu teria de pedir perdão ao meu pai? Enquanto isso, Hans perfumava o casaco de Roman, tentando dissipar o cheiro de sangue. O jovem, curioso, perguntou por que o paletó estava tão justo, deixando Hans constrangido. O criado lembrou que Flora merecia respeito como futura noiva em seu primeiro encontro antes das núpcias, mas esse matrimônio só complicava a adaptação de Beck Jung-hook àquele mundo. O servo pediu que aguardassem no piso inferior, pois o carro de Madame Flora chegaria a qualquer momento. Roman concordou, mostraria respeito, mas manteria sua decisão de recusar o noivado. Ele não queria ferir os sentimentos de Flora, mas percebeu sua falta de consideração. Mais um motivo para romper o compromisso. És mesmo tão arrogante? Perguntou diretamente. Roman observou que ela ignorara completamente suas circunstâncias. Ao declarar tomar para si toda a responsabilidade, Flora ficou preocupada. Desde que cogitamos cancelar esse arranjo, não tens o direito de interferir em minhas decisões, completou. Assim,
Roman deixou claro que ali se encerrava qualquer relação entre ambos. Não misturem nossas vidas. Hans então lembrou Roman de que era seu primeiro e último encontro naquela noite. Exausto, o servo lamentou não poder acompanhar o mestre às ruas, desconhecendo o próximo ataque das presas sangrentas. Já Roman, contemplando o horizonte, perguntava-se quando a gangue alcançara o poder que exibia naquele dia. Roman respondeu à própria pergunta. O grupo ganhou fama ao começar a eliminar implacavelmente seus inimigos. Tomando nota do que fora dito, o assistente perguntou se ainda estavam em segurança. Roman confirmou que as presas sangrentas ainda podiam assustá-lo momentaneamente. Juntos, o herdeiro Dmitri e seu servo Hans foram a uma taverna local, agitada por conversas altas e garçonetes simpáticas. Uma delas trouxe pratos fumegantes e convidativos aos recém-chegados. Ao contrário de Roman, seu servo humilde ficou encantado com as iguarias. Mal Hans se acomodou, o jovem mestre anunciou que partiria sozinho. Continuaria a investigação, pois o risco era grande demais. Hans ergueu-se de imediato, afirmando que não deixaria Roman ir só, pois não era divindade para expô-lo a tal perigo. Roman então perguntou serenamente se Hans fazia parte de seus homens, surpreendendo o servo, que reiterou sua lealdade ao senhor Dmitri. Sem hesitar, o barão instruiu Hans a permanecer na taverna, dizendo que sua ajuda já fora valiosa e que voltaria em breve. Assim, deixou o servo sozinho, que ficou parado diante da porta trancada, ainda sem acreditar. Enquanto isso, Roman, também conhecido como Beck Jung-Hook, seguia pelas ruas, refletindo sobre as presas sangrentas. Embora não fossem numerosas, agiam com astúcia e se ocultavam diante de qualquer ameaça. Decidido a chamá-los, o jovem circulou estrategicamente pelas vielas, esperando que o seguissem. Dmitri imaginava que os bandidos logo perceberiam seu caminho. Com o policiamento reduzido pelos treinos dos cavaleiros, seria mais fácil atraí-los, e seu plano deu certo. Logo, alguns membros da gangue passaram a segui-lo.